Vivendo pelo Espírito. Nossa leitura de hoje, Romanos capítulo 8, de 1 a 17. Nós vamos continuar lendo a carta de Paulo aos Romanos, tá certo? E ele começa no versículo 1, agora. Lembra que toda vez que ele fala agora, está dentro de um contexto aí. Então, obviamente, aqui novamente existe um contexto. O advérbio agora indica que a era vindoura se iniciou com a vinda de Cristo e do Espírito. Para aqueles que estão em Cristo, a condenação que a lei trazia não se aplica mais. Então agora, nesse momento que você está já justificado e de forma até escatológica, a maldição da lei não se aplica, você está justificado diante de Deus pela graça. Então esse é o momento, agora. Então em vez disso, os cristãos têm agora a justificação escatológica. Então dentro desse entendimento, agora, pois já não existe nenhuma condenação. Para quem? Lembra que toda a humanidade está debaixo de condenação. Então, para quem não existe condenação? Para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Só ver os vídeos anteriores para entender melhor aí. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, lembra que a lei é santa, espiritual, mas a carne nossa da humanidade, a natureza humana está impossibilitada de cumprir a lei. Então, transgredindo a lei traz condenação sobre si. Então, de novo, porque aquilo que a lei não podia fazer, quer dizer, o que ela não podia fazer? Nos justificar, nos santificar. Por causa da carne, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, quer dizer, Deus, Ele sim nos justificou, Deus nos deu a graça, Deus nos livrou do pecado. Então, Deus fez como Ele fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Então ele vem à semelhança, ele não pecou, ele não nasce em pecado, mas ele se assemelha ao corpo nosso que está preso ao pecado. Então há uma semelhança de carne, por isso é o processo que nós chamamos na teologia da encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E assim Deus condenou o pecado na carne. Olha só, Deus venceu o pecado se fazendo carne, condenando o pecado na sua própria carne, na pessoa do seu Filho, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Então, tudo que a lei exige, nós precisamos cumprir, mas não cumprimos. Então, através de quem há esse cumprimento? Do Filho, da pessoa de Cristo, que se encarnou, cumpre toda a lei de Deus e então condena o próprio pecado no seu corpo, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, agora que você foi justificado, o Espírito Santo habita dentro de você, e você deve, então, apesar daquela tensão das eras, como vimos no vídeo anterior, você agora tem, então, a possibilidade de viver não mais na carne, mas viver no Espírito, de acordo com a lei que está sendo impressa na sua mente e no seu coração. A lei de Deus promovida pelo próprio Espírito Santo, que é o Espírito prometido da aliança, que vem habitar em nós. Versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne ela é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Aqui essa questão de habitar, olha só, a habitação do Espírito Santo, no cristão, ela deve ser entendida num contexto de a gente chamou aqui de fórmula da aliança, né? Uma fórmula que Deus se comunicava com o povo, falando sempre que ele habitaria no meio do seu povo. Aí você pode ler em casa todos esses versículos aí. Então, a partir desse desejo de Deus, desse projeto, desse propósito de Deus de habitar no meio do seu povo, o Espírito Santo já é um cumprimento dessa promessa, porque ele veio habitar conosco, dentro de nós, fazendo com que Deus seja o Deus conosco, tá certo? Então, olha que interessante, 9 de novo. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato
O Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Lembra que Paulo aqui trabalha muito essa questão do corpo físico, como sofrendo uma influência da natureza, da queda do pecado muito grande, ao ponto dele identificar o corpo com a carnalidade, com o pecado. Tá? Então, é uma linguagem que Paulo fala. Então, ele fala aqui que nós estamos vinculados ainda a influências do pecado, coisas que estão relacionadas justamente à nossa existência no nosso corpo nessa era. E como Deus vai resolver isso? Por favor, preste bem atenção. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, olha o que ele vai fazer. O mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus não foi ressuscitado só em alma penada, certo? Ele foi ressuscitado em corpo, a parte toda, material e imaterial de Cristo voltou à existência. Tanto é que ele comeu com os discípulos, sentou ali, tinha a marca das chagas ali, né, do sofrimento dele na cruz. O que ele diz? Esse mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Isso aqui é uma promessa escatológica. O nosso corpo será vivificado à semelhança do que aconteceu com o corpo de Cristo. Ele está nos prometendo, gente, novos corpos, corpos glorificados. E ele vai tocar isso lá no final, que eu volto a comentar. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos também ressuscitará os cristãos. Paulo acredita que a ressurreição de Jesus deu início à verdadeira restauração de Israel, e não só de Israel, como do cosmos. Jesus é a primícia do novo céu e da nova terra, da ressurreição dos filhos de Deus. Uma restauração que inclui os gentios é a esperança da ressurreição do corpo. 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. A consequência é essa. Mas se vocês viverem pelo Espírito, mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é a condição que nós estamos. Nós já fomos justificados, o Espírito está em nós. Precisamos, então, ser guiados pelo Espírito Santo, viver pela lei de Cristo, pelo Espírito que habita em nós, vivendo uma vida em santidade, separada para Deus, fazendo a vontade de Deus, não satisfazendo mais os desejos da carne. 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Outra palavra importante aqui no mundo da época, tanto para os romanos como para os judeus, que Paulo se apropria aqui, se eu não me engano, não sei se eu anotei, mas pela primeira vez usado esse termo por Paulo nessa carta. Olha o contexto aí da adoção, tá? Tem 3 pontos importantes, preste atenção. Para os romanos, um chefe de família podia adotar legalmente, judicialmente como filho, um menino que não fosse de sua família. Quando o menino completava 13, 14 anos, o pai transmitia sua herança ao filho adotivo. Então, esse filho adotivo, adotado judicialmente e legalmente por um romano, nessa idade recebia toda a herança do pai, poderia receber. 2. Para os judeus, apesar de não ter uma adoção jurídica, como os romanos tinham, eles por vezes criavam o filho dos outros e os tratavam como seus próprios filhos. E outra coisa interessante que estava na cabeça também dos judeus, Israel foi adotado como filho de Deus no Antigo Testamento, e alguns textos para você ler. Então, o conceito de adoção na cultura romana e judaica, e até mesmo de uma forma religiosa, já existia. E Paulo usa esse termo para mostrar que Deus fez isso conosco. Nós não somos filhos gerados, só há um gerado.
por Deus, que é o unigênito, gerado, só o único gerado eternamente, que é Cristo. Nós somos filhos, portanto, criados, mas como filhos adotados pelo Espírito que está sobre nós e nos coloca agora numa condição jurídica, legal, de filhos de Deus, ao ponto de sermos herdeiros, é a linguagem que ele vai trabalhar. Versículo 16, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha que interessante aí, glorificados. O que é isso? Essa glorificação é o estado de plenitude, que os aspectos imateriais e materiais do nosso ser, de quem você é, todo o que você é, tanto a parte material, seu corpo físico, e a parte imaterial que nós temos, tá certo? Estarão transformados, completamente transformados à semelhança do Cristo ressurreto. Todo o nosso ser, inclusive nosso corpo ressuscitado, será totalmente compatível para o novo céus e a nova terra para a eternidade. Isso é o estado de glorificação do ser salvo por Cristo prometido a nós. E para encerrarmos as nossas considerações, o Espírito Santo é a chave para a vida cristã. Ele abençoa o crente com justificação, obediência, habitação, esperança da ressurreição, confirmando a inclusão na família de Deus e tornando todo cristão um participante da herança celestial. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo, bem como a habitação do Espírito Santo nos salvos, lhes concede uma intimidade espiritual inigualável com Deus, como seu Pai. Por isso somos capacitados ali e honrados a chamar de Deus Abba, nosso Pai, vivendo no Espírito. Viva no Espírito, você que creu em Cristo, que foi justificado, que está sendo santificado, que tem a esperança de ser glorificado, de ter um novo corpo, habitar numa nova terra, no novo céu e reinar eternamente com Cristo, livre completamente de toda maldição, de toda dor, de toda tristeza e receber toda a herança eterna que Ele prometeu. Tenha essa esperança e viva de acordo com essa esperança, vivendo então para agradar a Deus pelo Espírito que habita em você, tá ok? Deus abençoe você.